Aí, ó, o O verde. verde. Desafio do Palpite Cast. Quem foi melhor? Quem foi melhor? Agora eu quero ver, hein? Já que estamos falando de técnico. Agora eu quero ver. Essa pesquisa que o PA fez aqui vai derrubar muita gente. Quem foi o melhor treinador brasileiro entre as décadas de 90 e 2000? Temos aqui Tá fácil. Mestre Tele Santana. Temos aqui Então acabou, Campos. Vanderlei Luxemburgo. Calma. Não, deixa Segura o a coração. ansiedade. Não deixa o coração. Vou falar pra você o que E o Luxemburgo Filipão. falava. Calma, me deixa terminar para colocar os nomes primeiro. Calma, você tá muito ansioso, Ademar. Dá o remedinho do Ademar aí. Tele Santana, Abre o Vanderlei Luxemburgo ou o Felipão. 3 grandes campeões entre os anos de 90 e 2000. Quem foi o melhor deles? Primeiro, vamos Casca começar grossa. com o Ademar. Eu vou falar assim, eu já tive a oportunidade de entrevistar os dois e falar com os dois votam no Tele. Então já vou falar, por isso que eu falo que é injusta essa colocação dos dois. Acho que seria mais justa você colocar com o Felipão e o Tele, porque os dois votam no Tele. Os dois acham que o Tele era assim, porque o Tele, ao contrário do que todo mundo fala, o mestre Tele, que o Avalone que criou lá no Jornal da Tarde, ele não era estrategista. O Tele, como o Filipão nunca foi um estrategista. Sim. Né? O Tele era aquele cara que ele era gestor do grupo e o cara que aperfeiçoava o time. E o Cafu, e lá em Muita 90... gente ao vivo aqui, eu fui cara. setorista com os 3, tá? Eu fui setorista com os 3 e fiz grandes matérias com os 3. E assim, tive tão bom relacionamento com os 3, falei pra vocês aqui do Tele ter me colocado do Juninho e do Guilherme exclusiva, Sim, os caras sim, contratou. O Luxemburgo, uma das exclusivas dele foi quando ele saiu dos Palmeiras e foi pro Santos. Eu arrebentei todo mundo e todo mundo. Eu lembro do meu amigo Calil. Os caras desesperados. Nosso grande amigo Calil. E aí o Luxemburgo apareceu lá no Santos. Mas enfim, e o Filipão, que eu tive a honra, ele só confiava em mim, que ele ia no Arena Sport TV, o programa do Sport TV com o Kleber Machado, e eu que ia buscar de carro ele. Porque ele falou que não queria ir em carro de motorista porque tinha fofoqueiro e ficava falando, não podia falar quase nada. não e tem tal. mesmo, né, cara? Quase não tem no E aí, jornalismo. quando o Acaso não podia, uma vez o Acaso até, porque o Acaso sempre leva. O Léo Dias é um santo perto do jornalista exatamente. esportivo. Então, assim, eu tive esse privilégio. Então, eu tive grandes matérias com os 3, assim, caras que eu gosto demais dos 3, do Filipão, do Tele, que já não tá entre nós. Mas, assim, era legal, não sei se vocês concordam, a gente fazer Luxemburgo e coisa, porque os dois votam no Tele. Mas vamos lá. Então você. Não, acho você que eu acho que não tem vai em ordem. Tele Santana pra você. Tele Santana. Agora eu quero ouvir. E depois eu vou perguntar do Filipão e Luxemburgo pra você. 2 vitoriosos, mas o cara que mais mais chegou no Tele foi o Luxemburgo. Eu concordo com você. E quero Cara te que ouvir mais agora, chegou no PA. Eu vou concordar com o Luiz Ademar já falou, né? Pra mim, é um embate. 3 grandes nomes. Grandes nomes, gigantes. Se a gente falar do Felipão aqui, Copa do Mundo, depois com a seleção de Portugal, isso já mais para os anos 2000. sensacional. Começou lá no Grêmio, né? Brilhante. Começou no Criciúma, na verdade, né? Em 1991. O Vanderlei Luxemburgo aparece também em 90, com o Bragantino. Depois vem o Palmeiras da Parmalat. E que grandes embates entre Vanderlei Luxemburgo e Tele Santana em meados de 92, 93. Não, 92 94, não. né? 93, 94. 92 ainda não era o Vanderlei. Então, assim, 3 gigantes. Tenho um respeito profundo pelos 3. E pra quem não lembra, o Vanderlei... Desculpa, Beto, conclui, eu já falo. E o Tele é o seguinte, o Tele já vinha de uma década muito em alta pela seleção da Copa de 82 e o Felipão e o Luxemburgo nos anos 90 eram expoentes, né? Estavam aparecendo. 3 gigantes. Mas o Tele, por aquilo que o Luiz Ademar falou, a essência de aperfeiçoar o São Paulo bicampeão mundial, carregando aquela essência da seleção da década passada e esse aprimoramento, e o São Paulo jogando quase como uma orquestra sinfônica naquela não, é década. sensacional. Cara, e você vê o Luxemburgo dirigiu o Real Madrid, gente. Olha o peso disso. Sabe quantas pessoas? Mas aí o ego, Chelsea, quem esteve lá, foi o Filipão. Filipão. Então, assim, esses caras foram muito grandes. Só que o Tele, eu vou falar uma coisa. Tem aqui o guardiolista na mesa. Quando você pergunta pro Guardiola quem foi a inspiração dos times dele, ele cita 2, eu já vi 2 entrevistas, ele cita 2 times. Ele fala o Brasil de 82 e o São Paulo de 92 e 93. Quem era o treinador das 2 escolas?
Tele Santana. Então, assim, se a maioria acha que o grande nome de hoje é o Guardiola, a escola que ele teve foi do próprio mestre Tele Eu vou Santana. confessar uma E coisa vou aqui. confessar pra você que por isso que eu sou fã dele, viu, cara? Uma das coisas que eu sou fã dele é por causa disso. Posso só fazer E uma eu vou colocação de confessar- um segundo? É que eu vou perder aqui, ó. Ó, o Flávio comentou aqui pra gente, tá? Dali Flusão, o Palmeiras não encarou nenhum europeu. O Flusão foi muito longe. Parabéns ao Fluminense, Eu vou só Flavião. confessar uma coisa. Pra mim, o meu grande ídolo do futebol, que eu era adolescente, é o Tele É Santana. o Tele Santana. Assim, o que é legal do Guardiola é a escola brasileira como inspira Sim. os trabalhos dele. Sim. Né? E acho que isso é legal pra caramba, porque assim, e as entrevistas, não sei se você, eu sou fã, né, eu procuro assistir todos os jogos do City, mas eu procuro todas as coletivas pós-jogos pra aprender de futebol. Porque a aula de humano, ser humano, de jogador, de tática. O livro dele é Pô, sensacional. Não, sim, mas Ele vai pro Bayern, né? as entrevistas do cara são, cara. Sim. A gente. E aí eu falo, vou voltar para minha categoria, onde eu amo minha profissão. A gente precisa ser. Eu adorava, por exemplo, Série B lá no Sport TV, a gente ficava no mesmo hotel que todas as delegações que iam visitantes. Sim. Então, se o Guarani ia jogar com o Goiás em Goiânia, eu ficava no mesmo hotel que ficava o Guarani. Então eu ia tomar, um exemplo, eu ia tomar café, eu ia almoçar e tal, eu procurava ficar com quem? Vamos lá, o Vadão, ou qualquer treinador. Que Vadão, Cara, muito porque legal. não, os caras, a gente tem que querer aprender, ver o que o cara. Você pode até discordar do cara, você pode achar que o cara. Enfim, não é um bom treinador, não é um bom jogador e tal, mas você tem que ouvir o cara. Você Sem tem que dúvida. fazer. O que ele fez, né? Eu gostava, por exemplo, você trabalhou com o Vadão? Trabalhei. As mini-metas? Companheiro. Você gostava das mini-metas? Sim, ela é As figuraça. mini-metas é sensacional. Ele falava assim pro time, pô, pro time pequeno, acha do caramba, nós estamos aqui, nós vamos jogar num time pequeno. Então, e aí nós estamos jogando aqui, vou pegar um exemplo, time pequeno, para ninguém. Vou pegar o 15 Piracicaba na Série Sim, A2, sim. é um time que eu adoro lá em Piracicaba, né? O Mojimirim, que ele dirigiu não, muitos sim, anos. então, Mojimirim, então vamos lá, que tá até parado. Aí ele fala assim: olha, a cada 15 pontos, a cada 5 jogos, se a gente conquistar 10, 11 pontos, a gente sobe. Não vamos pensar em título, não vamos, a gente não tem o investimento desse ou daquele, mas se a gente fizer 10 pontos dos 15, então você fazia as mini-metas dele. Aí quando você ia conversar, ele fazia a mini-meta e tal. E aí os times que ele subiu, você via lá embaixo, ele vinha quietinho nas mini-metas. E ele ia traçando de 10, se você 10, 11 pontos de 15, não importa que você não vai ser campeão, mas você vai estar no G4. Então eu gosto desse tipo de. E você vai aprendendo com os caras. E aí eu trago quando os caras falam pra mim, pô, você é rabudo, você acerta quem vai subir e tal. Não, eu faço Mas as você mini... acompanha, né, cara? Não, eu Você acompanho, mas eu faço as mini-metas nos É times isso. que estão, não sei o quê. A cada 5 jogos, eu sempre dos E isso campeonatos. convence os cara, atletas também. lá É dentro, mais fácil né? também. Cara, eu lembro que ele chegava assim, quando no São Caetano, ele falava assim, ó, primeiro meta nossa não pode ser não cair. Tem que É. chegar tanto. Depois que eu não cair, a gente tem que chegar tanto pra gente ficar numa zona segura. Uma Depois, escalada, né? vamos pensar na classificação. Cara, ele era... Uma escalada E, cara, como gostava realística. de resenha. E a gente tem que aprender. Cara, bom. Cara, o jogo Boleirada adorava o Vadão, cara. Boleirada Não é à adorava. toa que, não é à toa que ele, Faz ele, muita falta, hein? ele venceu no futebol masculino e feminino. O Sim. Vadão foi técnico da É. seleção, né? É o cara Treinou a que, Marta. foi um cara que venceu É. nos Uma dois, vez né, eu fui cara? com o Niltinho lá, cara. Ele tinha Poxa, não quero errar. Eu acho que a Azaeli, me desculpa se não for, que patrocinava o futebol feminino. Eu trabalhava com o Niltinho naquela época, 2000, sei lá, não lembro, cara, faz 2012, 13, sei lá. E aí a gente foi lá com a seleção brasileira, distribuiu lá os brindes. Pô, foi muito legal. Teve a Marta, tava lá, enfim, e o Vadão sempre. Tava ele e o Marco Aurélio Cunha na época. Marco Que Aurélio. também eu fez um trabalho adoro, Marco- pro meu Pô, amigão. Marco Aurélio A eu gente podia adoro. trazer ele um Pô, sábado quando aqui. esse aí. quiser, cara. O Marco é um cara que Esse conhece da história de São Paulo, extremamente vencedor. Mas do foco aqui é o Flusão, gente. A gente saiu um pouquinho do foco. A gente Ah, já nós aprendeu falamos, Quando a uma não, gente coisa, não, né? acho que passou. nós passamos, Então, pra falamos, fechar, mas- Tele. Tele. Ih, eu não tenho como. Tele Já que você Santana. falou do Fluminense, depois já termina. Volta. Não, eu Não, ia só falar pra só o gente- seguinte: pra mim, Tele Santana, pela filosofia de jogo que eu gosto, sempre ofensivo, time que jogava ali por música, como você falou. O Vanderlei, pra mim, é o
cara brasileiro que mais se aproximou dele, concordo. Eu gostava demais de ver os times do Vanderlei. Pego na época de 90, lembro que o Vanderlei falava assim, ele jogava naquela época um 4-4-2, ele jogava com 2 meias, né? Só que ele, 2 meias do atacante. Ele sempre falava, eu gosto de um centroavante mais inteligente e de um atacante rápido. Era Evair Edmundo. Aí o meio dele era, sei lá, Zinho, Rivaldo e Edilson. Ele sempre gostava de um, que ele falava fumaça, velocista e tal. Depois, ele um pouquinho mais pra frente, ele entra na história do losango no meio campo, né? Até que ele vai pro Real, ele vai isso. Aí ele gostava de um cara diferente, que é o tipo Alex, foi o Zé Roberto dele no Santos, 2 volantes que jogavam e um volante mais posicional, foi o Maldonado, foi outros caras ali. Então, assim, Vanderlei foi um cara muito assim, eu gostei muito, mas pra mim E o o melhor de Felipão todos. era até mais diferente dos outros dois, né? Porque o aspecto do Felipão era Futebol de vou resultado. aproveitar aquele momento que o adversário baixa a O guarda. futebol de É isso. resultado, bola aérea, assim, muito bem Agora vocês preparado. concordam, já que a gente, só para finalizar esse tema, o Tite é abaixo dos 3? Ah, não, Sim, não tenho sim. dúvida. Vocês concordam? Não, Não? não Sim, tenho sim. dúvida. A história, E não- a história e dele não não se tô compara. tirando- Com todo o respeito ao É, Tite. um cara que é competente, não é um Claro. grande treinador e tal, Eu acho mas eu acho que o Tite é abaixo Ele vai dos brigar entre depois do quarto, ele briga ali. Mas esses 3 aqui não E não foi vai um brigar. auge dessa época ter esses 3 treinadores tá ali louco. quase que Tá nesse, maluco, cara. nesse momento. Uma das do coisas futebol mais brasileiro. legais que eu amei ter vivido foi aquela fase Vanderlei e Telé. E eles brigavam, assim, na Oh, boa, né? era Apesar um da... quebra-pau, meu Depois amigo. Vanderlei e Filipão, né? É, Quando o Tele e depois, adoece, infelizmente, né? É, Depois e o de Vanderlei e Filipão foi uma coisa um pouco diferente, no sentido de que Grêmio e Palmeiras. era um que jogava e o outro que era o que era a imagem do Filipão naquela época. O antijogo, o jogo do futebol de resultado, futebol de força. E depois o foi Grêmio. Palmeiras e Corinthians. Aquele Grêmio e Palmeiras que o Tá Palmeiras. louco. 1, 2, 3, come on!